Maduro está correndo. Mas não é para se exercitar. Não é esse tipo de corrida. Enquanto você assiste este vídeo, os Estados Unidos colocaram mais de 4.000 soldados no Caribe. O secretário da Guerra americano visitou pessoalmente as tropas e disse: "Isso não é exercício, isso é guerra real." Looking out at this Caribbean, on a floating island of American power, on the front lines of defending the American homeland. Make no mistake about it. What you're doing right now, it's not training. This is the real world exercise. Enquanto isso, o general mais poderoso da Venezuela tem uma recompensa de 15 milhões de dólares na cabeça. E o jato pessoal de Maduro foi confiscado pelos americanos. Maduro sentiu a pressão e especialistas militares acreditam que ele já tem planos. O ditador venezuelano pode estar se preparando para fugir do país a qualquer momento. Mas aqui está a pergunta que ninguém está fazendo. Será que Maduro vai conseguir fugir antes que seus próprios generais o entreguem para os americanos? Bom, a resposta para essa pergunta está ficando cada vez mais óbvia. Deixe eu te mostrar uma coisa que aconteceu no dia 2 de setembro de 2025. Naquele dia, um drone americano MQ-9 Reaper destruiu completamente uma lancha no Caribe. 11 pessoas morreram. Pouco tempo depois, o presidente Trump divulgou as imagens do ataque em suas redes sociais. Esse era o primeiro tiro de uma guerra que já estava sendo planejada há semanas. Mas esse ataque não foi um acidente. A lancha havia saído de San Juan de Unari, uma pequena cidade pesqueira na Venezuela que se transformou em corredor do crime organizado. Os americanos sabiam exatamente o que estavam fazendo. Sabiam que aquela embarcação carregava drogas. Sabiam que era operada pelo grupo criminoso Tren de Aragua. E sabiam que isso seria apenas o começo. 3 dias depois desse ataque, Pete Hegseth, o secretário da Guerra dos Estados Unidos, fez algo que nenhum secretário havia feito antes. Ele voou pessoalmente até Porto Rico e subiu no USS Iwo Jima, o navio capitânia de uma frota americana no Caribe. Diante de milhares de soldados, ele disse palavras que mudaram tudo. Não se enganem, o que vocês estão fazendo agora não é treinamento. Este é o exercício do mundo real, em nome dos interesses nacionais vitais dos Estados Unidos. Essa frase revelou a verdade. Não era mais apenas combate ao narcotráfico. Era guerra declarada contra o regime de Maduro. E os números provam isso. Mais de 4.000 soldados americanos estão agora no Caribe. 3 contratorpedeiros. O navio de assalto anfíbio USS Iwo Jima. Submarinos. Aeronaves de reconhecimento P-8. E agora 10 caças F-35 sendo enviados para Porto Rico. Esta é a maior concentração de força militar americana no Caribe desde a invasão de Granada em 1983. Olhando toda essa demonstração de força, é fácil perceber por que Maduro está muito preocupado. Mas, e se eu te disser que há algo ainda mais assustador? Veja, os americanos não estão apenas cercando a Venezuela por fora. Eles estão atacando por dentro. Atacando onde mais dói. O dinheiro dos generais venezuelanos. Deixa eu te explicar como isso funciona. Na Venezuela, os generais não são leais a Maduro por ideologia, como a maioria pensa. Eles são leais por conta de uma coisa só. O dinheiro. Muito dinheiro.
O chamado Cartel dos Sóis, formado pelos próprios generais venezuelanos, controla o tráfico de drogas no país. Eles ganham milhões de dólares facilitando o transporte de cocaína da Colômbia para os Estados Unidos. É um negócio bilionário que sustenta o regime. Só que agora, os americanos descobriram algo genial. Cada sanção que eles aplicam, cada operação que fazem, não apenas enfraquece o governo de Maduro, reduz diretamente o lucro pessoal dos generais. É o que especialistas chamam de dilema lealdade-lucro. Quanto mais pressão americana, menos dinheiro para os generais. E generais sem dinheiro começam a ter ideias perigosas. Venezuela is a major source, and the reason why is the following. And I've seen a lot of this reporting, and it's fake reporting, and I'll tell you why. It says that somehow Venezuela is not involved in the drug trade because the UN says they're not involved in I don't care what the UN says. The UN doesn't know what they're talking about. Maduro is indicted by a grand jury in the Southern District of New York. That means the Southern District of New York presented the evidence to a grand jury, and a grand jury indicted him. And then a superseding indictment came out that was unsealed about a year and a half ago that specifically detailed Maduro's actions. So number one, let there be no doubt, Nicolas Maduro is an indicted drug trafficker in the United States, and he's a fugitive of American justice. Vladimir Padrino Lopes sabe disso melhor que ninguém. Ele é o ministro da Defesa da Venezuela, o homem mais poderoso do país depois de Maduro. E também o homem com 15 milhões de dólares de recompensa na cabeça oferecida pela DEA americana. 15 milhões de dólares. É mais dinheiro do que muitos generais venezuelanos viram na vida inteira. Feliz domingo a toda la familia venezolana. 7 de septiembre de 2025, reunido con todos mis hermanos del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el búnker y haciendo una evaluación, un balance de todas las operaciones que están desplegadas en el territorio nacional. Padrino Lopes foi indiciado pelos americanos por facilitar transporte de cocaína. Ele sabe que se Maduro cair, ele pode ter duas opções: fugir ou negociar. E negociar pode significar entregar Maduro em troca de um acordo com os americanos. É por isso que, nos últimos dias, Padrino Lopes tem feito discursos cada vez mais desesperados. Ele apareceu em um bunker militar que parece mais um cenário de filme. Falou sobre traidores, sobre divisão nas Forças Armadas. Suas próprias palavras revelam o medo. O perigo não pode atacar as instituições. A preocupação é que isso possa provocar divisão na Força Armada Nacional Bolivariana. Em outras palavras, ele tem medo que algum general decida que chegou a hora de tirar Maduro do poder. E Maduro também sente essa pressão. Sua resposta até agora mostra isso claramente. Ele mobilizou 25 mil soldados venezuelanos. Mas não são soldados ativos. São reservistas, homens que já serviram e foram chamados de volta. A verdadeira razão dessa mobilização não é defender o país dos americanos, é manter as forças armadas ocupadas para que não tenham tempo de conspirar. Especialistas militares venezuelanos confirmam isso. Maduro está dando tarefas para todo mundo porque tem medo que os generais tenham ideias. Consegue imaginar que tipo de ideia ele está se referindo? A estratégia dele é simples. Se você mantém todo mundo ocupado fazendo operações, ninguém tem tempo para planejar um golpe. Por outro lado, isso nos mostra o quão frágil é a situação de Maduro. Um ditador que precisa manter suas próprias tropas ocupadas para evitar traição não está no controle. Ele está apenas sobrevivendo. E isso nos traz aos seus planos de fuga. Os sinais de que ele está se preparando para fugir estão por toda parte. Nicolás Maduro podría ser eliminado o detenido, tal vez. ¿Qué futuro le podría esperar al dictador? Mira, francamente eso va a depender de él. Si él insiste en pelear y sale, como él dice, que se cree muy machito, que cree él va a pararnos, pues va a tener que caer. Em setembro desse ano, os americanos confiscaram o jato pessoal de Maduro, um Dassault Falcon 900X, que foi comprado ilegalmente violando sanções americanas. Não era apenas um avião qualquer, era o avião que Maduro usava para viajar.
sua rota de fuga pessoal. Isso se soma a outro caso ainda mais revelador. No ano passado, um Boeing 747 venezuelano foi apreendido na Argentina. O avião tinha saído da Venezuela com destino à Colômbia, mas teve problemas e pousou na Argentina. Quando as autoridades investigaram, descobriram que era um avião sancionado. E pior, havia passageiros iranianos a bordo, um avião de carga transportando pessoas do Irã. Agora, pare para pensar um pouco. Por que iranianos estariam viajando em um avião de carga venezuelano? A resposta é surpreendente. Revolucionária iraniana e classificada como organização terrorista pelos Estados Unidos. Em 6 de junho, o Boeing 747 chegou à Argentina, vindo do México, com um carregamento de autopeças. O avião pertence à empresa Entrasur, subsidiária da venezuelana Conviasa, sob sanções do Departamento do Tesouro americano. Estamos falando de uma rede criminosa e que serve a um grande propósito: sustentar Maduro. Veja, a Venezuela não é apenas uma base para o tráfico de drogas, é uma base para o Irã e o Hezbollah operarem na América Latina. O Irã construiu fábricas de drones na Venezuela. O Hezbollah lava dinheiro de cartéis venezuelanos. Em troca, eles dividem os lucros e financiam operações no Oriente Médio. É uma aliança criminosa global. Os americanos sabem disso e por isso decidiram acabar com ela. Mas Gracias por este contacto. Nos encontramos en el patio central del Teatro Teresa Carreño, donde acaba de llegar. talvez o sinal mais claro de que Maduro está se preparando para fugir tenha acontecido nos últimos dias. O Partido Socialista da Venezuela anunciou uma reunião urgente para os dias 11 e 12 de setembro. O objetivo é revelador. Eles querem decidir as próximas propostas e missões para a nova etapa do país. Em outras palavras, isso significa que eles estão desesperados e precisam aparentar estar no controle da situação. Quando ditadores começam a marcar reuniões urgentes para discutir coisas vagas como planejar o futuro do país, geralmente é porque não tem nada para planejar. E a pressão internacional também está aumentando. O Tribunal Penal Internacional está investigando Maduro por crimes contra a humanidade desde 2017. Ativistas venezuelanos estão fazendo greve de fome em frente ao tribunal pedindo mandados de prisão. E agora Trump cancelou o Estatuto de Proteção Temporária para venezuelanos nos Estados Unidos. Ou seja, venezuelanos que estão nos Estados Unidos podem ser deportados de volta para a Venezuela. É uma pressão de todos os lados: militar, econômica, legal e diplomática. Mas a grande pergunta continua: será que Maduro vai conseguir fugir antes que seus próprios generais o entreguem? A resposta, bem, ela pode estar em uma conversa que Trump teve com jornalistas na semana passada, quando perguntaram se ele consideraria atacar cartéis dentro da Venezuela. Trump respondeu em tom enigmático, dizendo: "Você vai descobrir." Não disse sim, não disse não. Disse: "Você vai descobrir." A história recente nos mostra que, em se tratando de Trump, essa linguagem é de quem já tem um plano em ação. E aqui está o que torna essa situação única na história recente. Pela primeira vez, um ditador latino-americano enfrenta uma tempestade de todos os lados: pressão militar externa, fragilidade interna, aliados criminosos sendo desmantelados e generais calculando se vale mais a pena defender ou entregar o chefe. Maduro, bem, ele está literalmente correndo contra o tempo. Cada dia que passa, a pressão americana aumenta. Cada operação militar americana reduz o lucro dos generais venezuelanos. Cada sanção torna mais difícil para ele manter a lealdade comprada das Forças Armadas. A ironia é que Maduro criou um sistema onde sua maior força se tornou sua maior fraqueza. Ele comprou a lealdade dos generais com dinheiro do crime, mas agora que os americanos estão atacando exatamente esse dinheiro. E com isso, a lealdade deles está sendo duramente testada. Imagine a situação de um general venezuelano hoje. Ele tem duas opções: continuar defendendo Maduro e ver seus lucros desaparecerem com as operações americanas, ou entregar Maduro e talvez conseguir um acordo com os Estados Unidos.
Para um general que só pensa em dinheiro, essa matemática é bem simples. É por isso que especialistas militares acreditam que Maduro tem planos de fuga prontos. Afinal, todo ditador tem. Mas poucos estiveram sob tanta pressão externa e interna ao mesmo tempo. A situação é tão delicada que até países vizinhos estão tomando posições. A Argentina reconheceu a oposição venezuelana como governo legítimo. A Guiana, que faz fronteira com a Venezuela, está celebrando a presença militar americana. Porto Rico virou base de operações dos Estados Unidos. Do outro lado, Brasil e Colômbia pedem moderação, mas não estão dispostos a defender militarmente o regime de Maduro. Cuba e Nicarágua apoiam Maduro, mas não têm como ajudar militarmente. A China e a Rússia condenam as ações americanas, mas também não vão arriscar uma guerra com os Estados Unidos por causa da Venezuela. Como você pode ver, Maduro está sozinho, e ele sabe disso. A pergunta agora não é mais se Maduro vai cair. A pergunta é como e quando. Será que ele vai fugir para um país aliado antes que seja tarde demais? Ou será que algum general vai decidir que chegou a hora de fazer um acordo com os americanos? A resposta para essa pergunta pode vir a qualquer momento. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Maduro vai conseguir fugir da Venezuela? Ou que seus próprios generais vão entregá-lo para os americanos primeiro? Deixe sua resposta nos comentários. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdo como este. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.